E aí, fofoqueiros e fofoqueiras de plantão, sejam bem-vindos ao meu terceiro episódio do podcast Hora da Fofoca Biológica. O meu nome é Grace e quem não gosta de uma fofoca? Todo mundo, quando escuta uma briga na rua, corre pro portão para poder escutar a fofoca, né? A fofoca desperta uma curiosidade nas pessoas, né? E essa forma que eu encontrei para trazer conteúdo para vocês. E hoje eu vim falar sobre o fungo. Vamos mergulhar nos segredos de leveduras, bolores, cogumelos e muito mais. Vocês sabiam que provavelmente existe de 3 a 4 milhões de fungos no nosso planeta? É muita coisa, né? É um número gigantesco. Mas o mais surpreendente é que menos de 150 mil delas foram classificadas e estudadas até agora. É tipo o universo inteiro de seres vivos esperando para ser descoberto. E para começar a nossa fofoca, vamos entender uma característica fundamental desses organismos. Os fungos são eucarióticos. É aqui que a gente faz a nossa primeira pausa para desvendar essa palavrinha. Organismos eucarióticos são aqueles cujas células possuem um núcleo definido. Ou seja, o material genético, o nosso famoso DNA, fica lá, bem protegidinho, dentro de uma membrana que chamamos de carioteca. Pense na carioteca como um cofre que guarda o tesouro genético. Plantas, animais e nós mesmos, humanos, somos eucarióticos. Até os protozoários, que são unicelulares e minúsculos, também são. No passado, quando a gente começou a classificar a vida na Terra, a gente olhava muito para a forma dos organismos. Mas com a invenção do microscópio, um mundo minúsculo se abriu e as células entraram em cena. E aí, gente, começou a diferenciar os seres vivos pelo tipo de célula que eles tinham. Para quem não tem carioteca, o nome é procarionte. O pró aqui dá a ideia de algo anterior, antes de ou primitivo. Já para os que têm esse núcleo verdadeiro com DNA envolto na carioteca, o nome é eucarionte. O prefixo eu significa verdadeiro. Tudo isso, gente, foi só para dizer que os fungos estão no time dos eucariontes. No começo dessa jornada de classificação, os fungos até foram colocados no mesmo grupo das plantas. E cá entre nós, faz um certo sentido quando a gente não conhece tão a fundo a estrutura deles. Mas logo os pesquisadores olharam mais de perto e perceberam algo crucial. Os fungos não têm pigmentos fotossintéticos. Isso significa que, ao contrário das plantas, os fungos não fazem fotossíntese. Eles não conseguem produzir o próprio açúcar, ou seja, a própria glicose, a partir da luz do sol, enquanto as plantas são chamadas de autotróficas, auto de próprio e trópicos de alimentar, ou seja, se alimentar por conta própria. Os fungos caem na categoria de heterotróficos. O hétero significa outro ou diferente. Ou seja, os fungos precisam buscar sua fonte de energia, seu alimento, em outro lugar, em outro organismo. Eles fazem isso de um jeito bem peculiar, absorvendo os nutrientes do ambiente ao redor. Eles liberam enzimas digestivas para decompor a matéria orgânica onde estão crescendo e depois absorvem os nutrientes através de uma rede de filamentos que chamamos de micélio. E aqui que vai uma fofoca exclusiva. Os fungos são os únicos organismos capazes de quebrar a resistência lignina das árvores.
A lignina é como o esqueleto das plantas, dando rigidez e resistência. Sem os fungos, todas as folhas e árvores que caíssem por aí simplesmente ficariam lá, compor, sem se decompor. Imagine a bagunça. Mas afinal, como é a estrutura de um fungo? Embora eles variam bastante em forma e tamanho, a base morfológica é composta por algumas estruturas essenciais. O corpo, principalmente de um fungo, é o micélio, uma rede de filamentos superfinos chamados de rifas. As rifas são como tubos ramificados que se estendem pelo substrato, seja o solo, um tronco de árvore, em busca de nutrientes. O micélio geralmente fica escondido e é invisível a olho nu. Existem dois tipos de rifas: as rifas septadas, que têm paredinhas chamadas septos separando as células, e as rifas não septadas, onde as divisões e o conteúdo citoplasma é compartilhado. Uma curiosidade que os aproxima das plantas é a presença de uma parede celular, uma estrutura rígida que envolve a membrana plasmática das células. Nossas células, por exemplo, não têm parede celular. Nenhum animal tem. Essa é uma característica de plantas, algas, bactérias e, é claro, dos fungos. A parede celular dá suporte e proteção. É a cereja do bolo. A parede celular dos fungos é feita de quitina, a mesma substância que forma o exoesqueleto de insetos. E tem mais uma fofoca que os diferencia das plantas e os aproxima dos animais. A substância de reserva dos fungos é o glicogênio, enquanto nas plantas é o amido. Tanto o amido quanto o glicogênio são polissacarídeos, ou seja, açúcares de cadeia super longa que funcionam como reserva de energia, prontos para serem convertidos em glicose quando necessário. Bom, mas quais tipos de fungos podemos encontrar por aí? Prepare-se porque a diversidade é gigantesca. A classificação deles é baseada em características como forma, reprodução e, mais recentemente, genética. Vamos destacar os grupos mais comuns? Base de homiocota, os famosos cogumelos. Esse grupo inclui muitos dos cogumelos que a gente come e também os venenosos. Então, cuidado! Nada de sair por aí caçando cogumelo pelas florestas, hein? Além das famosas orelhas de pau e as ferrugens, que causam um baita estrago nas plantas, o cogumelo que a gente vê para fora do solo é, na verdade, o corpo de frutificação ou basidiocarpo. O micélio, a parte principal, fica escondido no substrato. A reprodução dos basidiomycetos é um processo complexo e fascinante. Começa com o esporo ou basidiósporo, que germina em condições ideais de umidade e temperatura. Desse esporo nascem as rifas, que se alongam e formam o micélio primário. A coisa fica mais interessante quando dois micélios compatíveis se encontram e se fundem, formando um micélio dicariótico, com duas unidades de DNA em cada célula. E desse micélio dicariótico, que é o basiodiocarpo, o cogumelo que a gente vê, vai nascer. Dentro dele, em estruturas chamadas basidiols, ocorre a meiose e a formação de novos basidiosporos, que são liberados para recomeçar o ciclo. Zigomicota, o mofo do pão e companhia. Os zigomicetos são um grupo menor, mas muito conhecido. Pense no famoso mofo do pão. Sim, aquele que se espalha rapidinho em pães, frutas e vegetais.
A maioria é sapotrofa, ou seja, se alimenta de matéria orgânica em decomposição. Mas alguns são parasitas de plantas e insetos. Eles têm rifas cenocíticas, sem septos. A reprodução assexuada é comum, com a formação de esporangiosporos, aquelas pontinhas pretas do mofo. Mas em condições desfavoráveis, eles também podem se reproduzir sexualmente, formando ciclosporos diploides, que são super resistentes e podem esperar por tempos melhores. Quando germinam, liberam esporos haploides que darão origem a novos organismos. Cota. Das trufas às leveduras da cerveja. Uma estrutura em forma de saco que contém os ascóporos. Aqui estão as famosas trufas, aquelas super caras que os porquinhos são mestres em encontrar. E também as leveduras, organismos unicelulares super importantes, como a famosa levedura da cerveja e do pão. O nome dela em grego significa fungo do açúcar, porque ela converte açúcares em álcool e dióxido de carbono no processo de fermentação. Mas nem tudo é festa. Alguns ascomicetos são parasitas de plantas e animais, incluindo nós humanos, causando doenças como pneumonia fúngica e até destruindo colheitas. Esses fungos são unicelulares e parasitas intracelulares obrigatórios, o que significa que só sobrevivem dentro de outras células. Eles são bem peculiares. Não têm mitocôndrias, peroxisomos ou centrólios. Seus esporos liberam um tubinho que perfura a célula hospedeira para entrar. Vários microsporídeos são patogênios humanos, ou seja, causam doenças. Esse grupo inclui os fungos micorrízicos, que formam uma parceria essencial com as raízes de muitas plantas. Eles são simbióticos obrigatórios, ou seja, só sobrevivem se estiverem associados a raízes das plantas, formando as micorrizas. Nessas associações, os fungos recebem carboidratos da planta que faz fotossíntese e a planta se beneficia, tendo uma capacidade muito maior de absorver nutrientes e minerais do solo. É uma verdadeira troca de favores que faz a natureza funcionar. Por último, temos os quitrídeos, fungos pequenos, mas de importância ecológica extrema. Geralmente aquáticos, eles possuem gametas flagelados e móveis. São sapotrófos e patogênios em ambientes de água doce, salobra e marinhos, além de serem abundantes no solo. A lista de hospedeiros deles é variada. Outros fungos, algas, plantas e até anfíbios. A lista de hospedeiros deles é variada. Outros fungos, algas, plantas e até anfíbios. Ufa! Essa primeira parte está chegando ao fim, mas não saiam daí, que em um minuto eu volto com mais fofocas sobre o incrível reino fungi. Ufa! Essa primeira parte está chegando ao fim, mas não saiam daí, que em um minutinho eu volto com mais fofocas sobre o incrível reino fungi. Estamos de volta à hora da fofoca biológica.
Se na primeira parte a gente desvendou quem são os fungos, agora vamos fofocar sobre a importância dele e os desafios que enfrentam. Deu para perceber que os fungos estão em todo lugar, entre os dedos dos pés, no pão, no chuveiro, mas eles também nos dão alimentos, remédios e prestam serviços ecossistêmicos essenciais, como decompor matéria orgânica, coisas que às vezes a gente nem lembra. Historicamente, os fungos ficaram meio esquecidos nas discussões e planos de conservação. A gente costuma focar na flora, diversidade vegetal, e na fauna, diversidade animal. Como os fungos não se encaixam em nenhuma das categorias, eles acabam sendo deixados de lado quando o assunto é conservação. Mas seja um bolor no solo, um cogumelo no tronco, os fungos enfrentam as mesmas ameaças de outros reinos da vida, incluindo a perda de habitat e as alterações climáticas. A lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza já inclui mais de 200 espécies de fungos ameaçados ou em perigo. Além de ajudar na fabricação de alimentos e medicamentos, os fungos formam relações essenciais com outros organismos, como bactérias intestinais ou raízes de plantas. Isso significa que é fundamental que eles sejam incluídos nas nossas políticas de conservação. Tem gente que até propôs o termo funga para a gente se referir a eles nessas ocasiões. Assim teríamos a flora, a fauna e a funga para nos preocuparmos. E olha só como os fungos são. E aparentemente sempre foram importantes. Sem as plantas, a Terra nunca teria desenvolvido uma atmosfera respirável onde a gente pudesse prosperar. Mas as plantas só chegaram lá por causa da ajudinha dos fungos. De acordo com uma pesquisa de 2017, os fungos preencheram uma lacuna mega importante entre as plantas e o solo. Há 4,6 bilhões de anos, quando a Terra se formou, quase não tinha atmosfera. Com o tempo, ela se desenvolveu, mas era rica em sulfeto de hidrogênio, metano e dióxido de carbono. Aí o planeta esfriou, a água líquida surgiu e com ela as cianobactérias, que começaram a transformar a atmosfera, deixando-a rica em oxigênio. Mas foi só com a evolução das plantas terrestres que o oxigênio se tornou suficiente para sustentar a vida animal. E aqui que vem a parte mais legal. As primeiras plantas não estavam desenvolvidas o suficiente para fazer isso sozinhas. Elas não tinham raízes ou sistemas vasculares como as plantas de hoje. Em vez disso, os fungos no solo transferiam o fósforo das rochas para as plantas, impulsionando a fotossíntese. A fotossíntese é responsável por cerca de metade da geração de oxigênio na Terra e precisa de fósforo para acontecer. E é aqui que está o pulo do gato. Os fungos têm a capacidade de extrair minerais das rochas. Essa foi uma parceria mutuamente benéfica que mudou a vida como a conhecemos. Agora, já pensaram qual seria o fungo mais antigo da Terra? Em 2017, cientistas encontraram vestígios de microfósseis em rochas vulcânicas antigas na África do Sul, datando de cerca de 2,4 bilhões de anos atrás. Se confirmado, essa descoberta não só seria o fungo mais antigo conhecido, mas faria os cientistas repensarem algumas coisas sobre o surgimento da vida primitiva na Terra até 385 milhões de anos atrás. Em 2021, microfósseis de 635 milhões de anos foram encontrados na China, mas os da África do Sul são muito mais antigos.
Analisar um artigo de 2023 na revista Science traz uma fofoca que pode mudar a forma como vemos a interação entre plantas e fungos. Pesquisadores descobriram que mudas de árvores cultivadas em solo com micro-organismos adaptados a condições de estresse, seca, frio, calor, têm mais chances de sobreviver nessas condições adversas. Resumindo, micro-organismos do solo que sobreviveram a climas difíceis podem ajudar árvores jovens a fazer o mesmo. A gente só não sabe quais especificamente ou como, mas a descoberta é promissora. E já que o assunto é mudanças climáticas, vamos falar dos impactos dela no nossos amados e temidos fungos. A gente sempre prevê o pior, né? Os fungos que são importantes para o equilíbrio dos ecossistemas podem sofrer com eventos climáticos extremos. E o aumento da temperatura, já os fungos, que são pragas da lavoura, ou ataca animais, incluindo a gente, pode se adaptar e até se beneficiar dessas mudanças. Mas talvez a parte da resposta para conter o avanço das mudanças climáticas possa estar nas mãozinhas imaginárias deles. Quando o assunto é armazenar carbono no solo, os fungos são fundamentais. Os solos são um reservatório gigante de carbono, retendo cerca de 3 vezes mais carbono que a atmosfera da Terra. O segredo está nos micro-organismos, como bactérias e alguns fungos, que transformam a matéria orgânica em decomposição em solo rico em carbono. Um estudo de 2021 mostrou que solos ricos em fungos cultivados em laboratórios liberam menos dióxido de carbono quando aquecidos do que outros solos. Isso sugere que os fungos são importantes para a produção de solo que sequestra carbono. Essa pesquisa é super relevante, pois outros cientistas alertam que o aumento das temperaturas pode liberar mais carbono do solo para a atmosfera, agravando o aquecimento global. E tem uma fofoca ainda mais quente sobre os fungos patogênicos. Por mais que doenças fúngicas tenham devastado muitas espécies, animais e vegetais, nós humanos e outros mamíferos fomos, na maioria dos casos, poupados. Isso porque temos temperaturas corporais mais altas, que dificultam a replicação da maioria dos fungos e sistemas imunológicos poderosos. Mas as alterações climáticas podem desafiar essas defesas, trazendo novas ameaças fúngicas à saúde humana. Entre 2012 e 2015, versões patogênicas do fungo Candida auris surgiram de forma independente na África, Ásia e América do Sul. Elas são da mesma espécie, mas geneticamente um pouco diferentes, o que sugere que a propagação não foi via viajantes infectados, mas sim que cada versão se tornou tolerante à nossa temperatura corporal normal, cerca de 37 Celsius. Ou seja, os fungos se aclimataram ao aquecimento do ambiente causado pelas alterações climáticas. Se essa hipótese for confirmada, a Candida auris pode ser o primeiro exemplo de uma nova doença fúngica emergente das alterações climáticas, representando um risco sério para nós. Desde 2016, houve quase 700 casos confirmados nos Estados Unidos, com surtos mortais em hospitais. Mais de 30 países também relataram casos. O fungo causa infecções perigosas no sangue, cérebro e coração. Infecções invasivas podem ser fatais em 30 até 60% dos casos. Para piorar, algumas infecções são resistentes a todos os medicamentos antifúngicos disponíveis. A Candida auris não seria um problema de saúde se não tivesse desenvolvido a capacidade de se replicar dentro de nós. Trabalhos anteriores já mostraram que fungos podem ser estimulados a crescer em temperaturas mais altas em laboratório. Então não é loucura pensar que as mudanças climáticas estão desempenhando um papel nesse processo. Existem milhões de espécies de fungos por aí, e à medida que se adaptam a um clima mais quente, alguns deles podem romper nossas defesas térmicas. Enquanto isso, outros fungos estão dizimando muitos animais e plantas.
incluindo anfíbios e répteis. Embora mamíferos sejam resistentes a doenças fúngicas invasivas, os morcegos são um exemplo de mamíferos que foram duramente atingidos pela síndrome do nariz branco, em parte porque a temperatura corporal deles cai durante a hibernação. Nossa preocupação deve ser clara: o reino dos fungos é vasto. Se outro fungo perigoso para os humanos puder evoluir para derrotar nossa barreira térmica, quem sabe o que isso fará conosco? E assim chegamos ao fim de mais uma Hora da Fofoca Biológica. Espero que tenham gostado de desvendar um pouco mais sobre esses organismos incríveis e essenciais, mas também nos alertam para os desafios do nosso planeta. O que mais vocês gostariam de fofocar sobre o reino dos fungos? Deixe seus comentários e sugestões e até a próxima. E não se esqueça de seguir e também dar 5 estrelas na avaliação. E até o próximo. Tchau, tchau.